Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom pessoal, dando continuidade aqui, não é, a respeito da nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. No nosso último episódio nós abordamos aqui a respeito aí do reino de Aksum, né, que o pessoal já ouviu falar aí, que seria o reino aí que hoje seria no caso a Etiópia, né? Esse reino aí que foi um dos primeiros reinos, como nós abordamos, né, a se converter ao cristianismo, né, no início da era cristã, né, são aí, entre aspas, descendentes de sangue, né, de Salomão, enfim, têm uma herança hebraica, mas ao mesmo tempo eles são profundamente cristãos, né, um povo que foi um dos primeiros a se converter ao cristianismo, que observaram essa verdade, né, e um dos primeiros também a acolherem, né, os cristãos aí enquanto irmãos, né? Se criar essa etnia aí puramente cristã, né? Foi um desses primeiros povos aí a abraçarem a fé verdadeira, enfim, e vamos dizer assim, seguirem, né, com lealdade à dogmática cristã, né, o que é meio interessante. Bom, pessoal, no nosso episódio de hoje nós vamos voltar aí à questão de Roma, né? Nós já tínhamos abordado aqui a respeito da dinastia antoniana e dos imperadores ditos eruditos, né? Os imperadores aí virtuosos de Roma, né? E, enfim, dinastia essa que até Marco Aurélio ali foi uma dinastia muito forte, né? Uma dinastia bem estabilizada. Porém, no final da dinastia antoniana, nós vamos ter aí uma queda, né, no padrão aí basicamente aí da organização em Roma, né, com vários conflitos dentro da guarda pretoriana, né, do alto comando das legiões romanas, assim como do próprio Senado, né, aquela velha disputa de poder entre oligarcas, né, que vai acabar aí meio que minando e destruindo essa dinastia. E vai ser ali basicamente ali próximo, né, no que a gente sabe ali do ano de 193, quase ali indo para o terceiro século, né, entre o segundo e o terceiro século ali, que a gente fala, que basicamente ocorre aí uma crise, né, crise essa que vai ser responsável por erguer aí um líder não romano, vamos dizer assim, um militar não romano, né, que vai assumir aí o império, né. E o filho dele, vamos dizer assim, esse imperador ele já tinha basicamente filhos, né, quando ele assume aí o comando de Roma, e esses filhos dele serão, vamos dizer assim, conhecidos aí por serem extremamente excêntricos, né? Inclusive indivíduos aí que tomaram medidas aí um pouco, vamos dizer assim, exacerbadas, né, a respeito aí da questão de Roma, mas que vão até dar um passo no sentido aí de transformar Roma em uma em um império cada vez mais cosmopolita, né, e vai impulsionar inclusive aí ser uma catapulta para o próprio cristianismo também, ajudar, né, inclusive na própria, vamos dizer assim, na própria conversão, né, de muitos pagãos inclusive, né. Os filhos desse indivíduo, né, nós vamos falar aqui a respeito deles hoje, né, seriam no caso os filhos de Sétimo Severo, que seriam aí Caracalla e Geta, né. Caracalla ele era basicamente aí o irmão mais velho, né, de ambos, o, entre aspas, favorito ao trono, né, o irmão mais novo dele, que já foram retratados aí no cinema de uma forma um pouco absurda, até demais até para eles, mas que eles não tinham, obviamente, uma boa personalidade, vamos dizer assim, indivíduos aí um pouco controversos, né. Vamos falar aqui brevemente a respeito desse episódio, né, tem mais a ver com o caos desse período aí que vai, enfim, dar prosseguimento aí à questão do Império, né, e até vai intensificar, de certa forma, a perseguição, no caso, aos cristãos, aos povos aí, seguidores de Cristo, mas que ao mesmo tempo vai ser uma catapulta para que eles convertam cada vez mais fiéis, né? Isso vai aí propiciar, né, um desenvolvimento cada vez maior. Então nós vamos falar um pouco a respeito desse período aí para o pessoal. Então desde já deixem o like aí no vídeo, né?
inscrevam-se no canal para acompanharem mais novidades, né, posteriores, e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, iniciando aqui, não é, entre os reinados ali dos papas, né, dos papados ali de Vítor I, né, e Zeferino, que seria em torno ali de 189, né, a 200 mais ou menos, seria ali entre o final do segundo século e início do terceiro século. O que acontece, pessoal? Nós temos a queda aí de uma das principais dinastias do período, né, que era justamente a dinastia antoniana, né, a dinastia aí de Marco Antônio, né, uma das dinastias aí mais, de Marco Aurélio, né, inclusive aí, que é uma das mais cultas, vamos dizer assim, entre os imperadores, né. Só que o que acontece com a queda dessa dinastia, né, essa briga ali entre as oligarquias? O que ocorre? O Senado ele não concordava com, vamos dizer assim, os pretendentes ali ao trono, né? Principalmente ali no que diz respeito, vamos dizer ali, a Cômodo, né? Que era ali o último imperador basicamente ali da dinastia antoniana, né? Que ele acaba sendo aí assassinado, inclusive. E você tem ali nesse período pelo menos 4 a 5, vamos dizer assim, generais, né, comandantes ali de legiões, que eles começam a se degladiar entre eles para justamente alcançarem ali o reinado, né, para que eles conseguissem ali a própria coroa, né, em si. E eles começam a se degladiar entre eles, né, medir forças, né. Entre estes, né, talvez ali o que mais se destacou, digamos assim, que conseguiu ali vamos dizer assim, a aprovação, né, do Senado, foi justamente ali Pertinax, né. E Pertinax ele era basicamente ali o favorito, vamos dizer assim, do Senado, uma vez em que, vamos dizer assim, não deixava dúvidas, né, a respeito ali das suas intenções para com as oligarquias. Ele era a favor ali desses indivíduos de poder, né, e contra ali vamos dizer assim, a estabilidade ali da antiga dinastia. Então, vamos dizer assim, que o Senado se encarrega de se livrar ali no caso dos próprios ali pretendentes, né, ao trono, né, como Clódio, por exemplo, né? E, enfim, eles proclamam Pertinax, né, como ali uma espécie de proto-imperador. Só que vão surgir outros, vamos dizer assim, pretendentes ao trono que vão confrontá-lo, né? Nesse caso seria Didio Juliano, né, que seria um dos concorrentes, vamos dizer assim, dos generais ali que se apresentava ali como um dos campeões de Roma para conseguir o trono do Império, né? Você tinha também entre os outros ali que estavam nessa disputa, né? Seria no caso Pescenio Níger, né? Assim como Sétimo Severo, né? E Sétimo Severo basicamente ele era ali entre estes o mais aguerrido e ao mesmo tempo o mais, vamos dizer assim, seguro em relação ali a comando, em relação à aprovação, digamos, do próprio exército romano, né, da legião romana, assim como de alguns integrantes ali do Senado romano, né. Ocorre que Sétimo Severo, até por uma, vamos dizer assim, por uma casualidade do destino, ele não era romano, diferentemente de Pertinax, né, diferentemente ali de Didio Juliano e de outros que eram nascidos na Península Itálica, né, ali naturais do seio romano mesmo. Sétimo Severo ele era do norte da África. O pai dele basicamente era ali vamos dizer assim, um tribuno ali da região onde hoje se situa basicamente ali Líbia, né, entre a Líbia, a Tunísia, enfim, uma região ali no norte da África, né, que pertencia ali à porção do Império Romano ali, né, que antigamente era, no caso, Cartago, né, então ele era mais ou menos daquela região ali. Só que ele
havia, digamos, se criado dentro desse meio militar, vamos dizer assim, né? Um indivíduo ali muito, por sinal, respeitado nesse sentido. Ele conquistou muito ali da fama dele através do fio da espada. Ele era um indivíduo ali combativo mesmo, né? Diferentemente dos outros ali que eram mais aristocratas, não vou dizer aristocrata, né? Não vou usar essa palavra, mas mais assim, ligados à burocracia. O Sétimo Severo não, ele era na base da espada mesmo, né? Então ele cria, digamos, as uniões perfeitas, vamos dizer assim, né, para que ele consiga ali ter, vamos dizer, essa representatividade nesse comando ali das legiões, né. E ele consegue isso, inclusive, contraindo matrimônio com Julia Domna, né, Julia Domna, que era, inclusive, filha de um dos tribunos romanos ali da região da Síria, né. Síria que no período englobava inclusive ali a região da Judéia, né, Jerusalém e outros ali, né, cujo o pai dela ali era de ascendência árabe, né, e vamos dizer assim que no caso Júlio Bassiano, né, e o próprio Sétimo Severo ele contrai matrimônio aí com Júlia Domna, né, então isso junta, vamos dizer, as legiões tanto do norte da África quanto da Judéia em uma única legião ali, né, um poder militar maior, né, cujo Sétimo Severo ele vai usar para justamente aí se, vamos dizer assim, se garantir, né, como um dos favoritos a essa posição, né. E o próprio Senado vendo que, vamos dizer assim, aqueles outros representantes, vamos dizer assim, não tinham essa mesma legitimidade, né, como o Pertinax ali que tentava desesperadamente o lugar dele ali no trono, né, e os outros sendo mais fracos do que ele ainda, ocorre que os próprios integrantes ali, tanto da guarda pretoriana, né, comandantes militares e o próprio Senado romano começam a se livrar desses comandantes, vamos dizer assim, um por um, né, começando ali no caso por Cláudio Albino, né, depois passando ali por Didio Juliano, né, que foi morto inclusive por ordens do Senado, né, e a pedido de Sétimo Severo, inclusive, né, porque é para livrar o caminho, né, e o próprio Pertinax, né, que foi assassinado ali por amotinados, inclusive da guarda pretoriana, uma vez em que não aceitavam nem as ordens dele, né, não tinha legitimidade nenhuma. Então foi um ano extremamente caótico, né, esse ano ali de 193, né, 194 depois de Cristo, recente, né. E após esse conflito, vamos dizer assim, né, sobra desse conflito único ali que, digamos, teve essa, vamos dizer assim, aclamação, né, por parte ali do Senado, que foi o próprio Sétimo Severo, né, o qual ali ele basicamente teve ali como tarefa, vamos dizer assim, apaziguar, né, as revoltas que ocorriam ali em torno do Império. Então ele começa ali a basicamente confrontar, né, Pescenio Níger, né, que tinha sido um dos poucos ali que tinha sobrado, né, na região do Oriente, que era governador da província da Síria, inclusive, né. Então ele confronta Pescenio Níger, ele confronta Cláudio, ele vai atrás desses indivíduos os quais ele foi se livrando aos poucos, né. Então vamos dizer assim que ele, mesmo não sendo, vamos dizer assim, basicamente ali um cidadão de naturalidade romana, ele se impõe tal como. Então ele mostra: eu sou romano, eu sou um romano mesmo não tendo um sangue de romano, eu ajo como um romano, então eu tenho toda a capacidade para confrontar esses indivíduos. E o que ele faz é justamente para ele se assegurar, digamos assim, esse respeito, nessa lealdade do próprio povo romano, é que ele justamente sufoca essas revoltas, né, tanto de Cláudio quanto de Pescenio Níger, né. Ele basicamente controla ali a região da Síria, a região ali da Jordânia, aquela região, né, e ele começa a confrontar inclusive ali o Império Parta, né, uma vez em que era o Império também extremamente rico, ele começa a realizar saques nessa região e roubos, né, ele começa a colocar o exército ali para saquear as cidades fronteiriças ali da Pártia. Inclusive ele vai conseguir adentrar a própria capital, né, de Pártia, né.
e ele basicamente, vamos dizer assim, ali ele meio que se legitima, né, através dessas campanhas, né? E vamos dizer que ele consegue chegar, ele é um dos poucos comandantes da história de Roma que ele consegue chegar até a capital da Pártia, né, que seria ali que Tesse, olha que nome esquisito, né, que Ctesifonte, que seria o nome da cidade, né? Ele chega em Ctesifonte e ele começa a, vamos dizer assim, invadir aquela região ali e saquear os bens ali dos habitantes daquela cidade, uma cidade extremamente rica, né? Ele consegue vários espólios para Roma, né? Um troféu, né? Essa vitória que ele obtém, mesmo obviamente ele não anexando Ctesifonte ou a Pártia, né? Ele consegue destruir uma boa parte ali do Império Parto, ele consegue causar um caos ali enorme. E isso vai garantir ali para ele essa colocação, né? Como imperador, né? Como imperador legítimo de Roma, né? E ele basicamente funda, né, uma espécie de dinastia, né, que seria a dita dinastia Severa, né? Dinastia Severa aí que vai durar, vamos dizer assim, pouco tempo, né? Uma dinastia pequena, uma dinastia curta, mas que foi extremamente impactante, né? Não tanto pelo próprio Sétimo Severo, que é sempre lembrado pelos romanos como um grande combatente, um grande campeão, mas pelos seus filhos, vamos dizer assim, né? Porque no período em que Sétimo Severo está se tornando imperador, ele já possuía 2 filhos, ele já tinha 2 filhos, né, com a sua esposa, né, que seriam justamente aí Caracalla e Geta, né? Caracalla ali já era basicamente um adolescente, já próximo ali da idade adulta, né? E para, digamos, encaminhá-lo na vida política como uma espécie de sucessor, né, para garantir a sua dinastia, o Sétimo Severo ele meio que nomeia Caracalla como uma espécie de cônsul, né, como um subgovernante, vamos dizer assim, né, que ficaria responsável ali pela questão militarística em alguns pontos, né? Então ele meio que já encaminha esse filho mais velho dele, enquanto o Geta ainda era muito novo, né? Era um pré-adolescente, então ele ali não diferencia muito essa situação, né? Então ele já começa a encaminhar os filhos nesse sentido. Ele é um dos poucos imperadores, o que é uma coisa interessante também a respeito desse período, né, da história romana, que diferentemente, por exemplo, de Tibério lá bem no início, né, que segurou o império até o fim, que foi capaz de assassinar até os seus descendentes, enfim, pessoas que tiveram vários problemas, né, nesse sentido, né, ali que perdeu os seus descendentes em campo de batalha, e imperadores que seguravam esse título até o fim, até saber quem seria alguém que poderia sucedê-los, ou que às vezes não deixavam filhos ou descendentes, né. Sétimo Severo fez o oposto, né? Ele já colocou os filhos dele para serem uma espécie de subgovernante, como quem diz, eu não estou governando sozinho, meus filhos já estão governando comigo. Então Caracalla ele já se cria nesse meio como uma espécie de governante, né? E é interessante você ver por esse ângulo, né, a história desses indivíduos, né? Inclusive que tem aí vamos dizer assim, uma carreira um tanto quanto controversa, né? E sabe-se, não é, que já nesse período de adolescência, né, ainda de juventude, Caracalla teve que lidar com alguns conflitos, enquanto essa espécie aí de cônsul, né, de subcomandante ali do Império Romano, né, enquanto o Sétimo Severo ali usufruía aí das suas pompas, né, de imperador, de, enfim, líder religioso, né, politeísta ali do Império, né, o próprio Caracalla teve que enfrentar conflitos. Entre eles, inclusive, ele confrontou os germânicos, né, que foram aí um dos povos aí que mais deram dor de cabeça nesse período, né. Entre eles aí dessas tribos, né, de germânicos que assolavam o Império Romano, se destacavam aí justamente uma dessas tribos que futuramente será aí vamos dizer assim, uma grande oponente aí de Roma, né, que serão aí, inclusive, bárbaros aí que irão ajudar a remoldar aí o mapa da Europa futuramente, né, que são os godos, né.
E Caracalla os confrontou, né, nesse período, né? Foi uma das tribos ali, juntamente com francos e outras tribos ali, que Caracalla confrontou, né, enquanto subcomandante ali das forças militares de Roma. Ele também sufocou revoltas na Britânia, revoltas na Síria, então ele era um guerreiro hábil, né, mesmo sendo um adolescente. Porém, o problema de Caracalla era que o ego dele era extremamente grande, assim como a sua agressividade. Era um indivíduo extremamente tempestivo, uma pessoa de personalidade difícil de lidar, e alguém que realmente tinha uma tendência, vamos dizer assim, a psicose. Ele não chegava a ser, obviamente, louco, como, por exemplo, nesse caso, Calígula, né, que era um psicopata, basicamente, mas ele não via limites quando a questão era usar a força dele para algo que ele tinha interesse. Então, só isso já fazia ele um indivíduo extremamente perigoso, né, Caracalla. E isso já se mostra, vamos dizer assim, presente na própria vida pessoal dele. Porque, vamos dizer assim, a fim, né, de garantir, vamos dizer assim, que o filho estivesse encaminhado em questões ali de relação pública, vamos dizer assim, né, de boas ligações aristocráticas, vamos dizer assim, né, Sétimo Severo, ele, vamos dizer assim, arranjou o casamento de Caracalla com a filha, digamos, de um dos grandes comandantes ali do período, os senadores, né, que seria Plauciano, né? E a filha de Plauciano, né, que seria ali Flúvia Plautilia, né? Flúvia, ela foi, digamos, vamos dizer assim, que jurada ali como noiva, né, de Caracalla, para que ambos se casassem, né? E foi obrigado, no caso, a se casar com ela por questões ali públicas, né, por questões ali de família, né, como, vamos dizer assim, ali a estabilidade, né, entre as casas, ali, questão de organização mesmo, né, relações públicas. Então a família dele fez, no caso, com que ele se casasse com a filha de outro senador, né, para garantir essa estabilidade. Só que, o que acontece? Caracalla, ele, por ser um indivíduo ali cruel, né, uma pessoa extremamente difícil, ele não via esse relacionamento com bons olhos, e inclusive porque a esposa dele, a própria Flúvia, ela era extremamente promíscua, é uma pessoa bem ali sem limites, né, uma pessoa bem ali depravada, vamos usar esse sentido, né, que fazia coisas um pouco erradas, né? E isso, vamos dizer assim, que provocou ainda mais a ira dele. E para ser, digamos, cruel o suficiente, né, imagine, você mexe com a personalidade de um indivíduo ali cruel, né, uma pessoa difícil, né, pessoa ali um pouco maldosa. Caracalla, ele forja provas, vamos dizer assim, ele inventa, né, provas de que o sogro dele, no caso Plauciano, estava tentando dar um golpe, vamos dizer, ali na dinastia Severa, né? E o próprio Caracalla, e ele ordena a execução, né, do próprio sogro. Então olha que troço complicado, né? Ele manda executar o próprio sogro e exilar a então esposa, né? Então ele rompe, né, esse relacionamento, exila a própria esposa e mata o sogro. Então é algo assim extremamente cruel, né? Um indivíduo ali sem poucos escrúpulos, né? Uma pessoa extremamente cruel. E já com essa linha, vamos dizer assim, né, de ali crueldade, vamos dizer assim, Caracalla, ele se torna ali cada vez mais influente, né, e próximo ali na linha de sucessão. Só que o que ocorre? Ele mesmo, propriamente, ele não via limites para o poder dele. Então ele almejava, obviamente, se tornar
imperador, né, único, né, imperator, Augusto, né, o César de Roma. Só que ele tinha um irmão, né, e o próprio pai dele, Sétimo Severo, por isso vem essa palavra que nós usamos, né, não seja tão severo, né, justamente dessa dinastia, né, essa agressividade deles, né, não seja tão severo. E o próprio Sétimo Severo, ele queria que os dois filhos governassem numa espécie de co-império, né? Uma espécie de império ali combinado entre dois indivíduos, né? Uma coalizão, né? Ele achava que os filhos se dariam bem, seriam ali bons governantes juntos, né? Ele queria essa herança, dar essa herança a eles. Mas Geta poderia até ver ali, ele era um pouco mais sensato, poderia até ver ali uma, vamos dizer assim, uma oportunidade. Porém, Caracalla não via da mesma forma, ele queria se livrar mesmo do irmão dele, então ele era extremamente cruel. Então ele queria basicamente o governo ali, o poder de Roma basicamente nas mãos dele, né? Que faz dele um sujeito bem mais perigoso nesse sentido, né? Então, basicamente, sem ter ninguém ali, nenhum familiar, né, nada ali, digamos, que o impedisse na sua trajetória ambiciosa e insana nesse sentido, né, Caracalla, ele se torna uma espécie ali de, vamos dizer assim, embaixador de guerra, vamos dizer assim, né, ou emissário de guerra, vamos dizer assim, do próprio imperador, né, de Sétimo Severo, e o acompanhava em diversas campanhas ali pelas diversas províncias romanas, né. Então, por onde ele passava, basicamente, né, uma vez que ele cuidava dessa questão de guerra, né, ele buscava sempre ter o apoio do exército romano, né, da legião romana, por onde ele passava, juntamente ali com o imperador, né. Lembrando que já nesse período ali próximo, no início ali do terceiro século, Sétimo Severo ele começa a adoecer, a ficar doente. Então ele mais se preocupava com questões religiosas, ali pagãs, né, questões ali voltadas à questão administrativa de Roma, mas ele não estava muito preocupado com a questão militar, a expansão, a domínio, a controle, diferentemente de Caracalla, que se preocupava muito com isso, em ter esse controle de punho de ferro, né? Então ele ia até essas regiões, né, e buscava ali o apoio dos subcomandantes, né? Então ele se via como uma espécie ali de Alexandre o Grande, uma espécie de Júlio César, de um indivíduo ali a ser, digamos, seguido pelas pessoas, né? Embora ele não conseguisse, digamos, obter essa confiança, vamos dizer assim, porque as pessoas do Império viam, digamos, desde as atrocidades que ele cometeu com a própria esposa, com o próprio sogro, viam nele um indivíduo de não se ter confiança, uma pessoa ali totalmente suspeita, né? Alguém que você não deveria, vamos dizer assim, confiar, né? E sabe-se, né, que para conseguir poder, digamos, nessa disputa, vamos dizer assim, Caracalla, o que se diz, ele tentou envenenar o próprio pai, né? Então já à beira ali de adoecer, né, do pobre velho, o Sétimo Severo estar partindo, ele tenta envenenar o próprio pai para acelerar, digamos, a morte dele. Então olha que situação cruel, né? Ele já faz isso para, digamos, já se assegurar, digamos, no próprio poder, né? E tendo esse controle, vamos dizer assim, Caracalla ali já basicamente ali em torno, né, de 198, 199, ali ele se torna realmente imperator mesmo, né? O pai dele já adoecendo ali na velhice, já não tendo mais condições de continuar, né? Ele, vamos dizer assim, passa de vez o título, né? Transmite o título de imperador, digamos, ainda em vida, né? Para Caracalla, né? Só que com uma condição, vamos dizer assim, né? Que Caracalla deveria compartilhar o reino, vamos dizer assim, com Geta, né? Que ambos deveriam se respeitar, né? Enriquecer o império e, enfim, manter essa estabilidade. Ele queria que ambos tivessem isso, então que ambos co-governassem o império. Era a última vontade do velho Severo, né? Só que
vamos dizer assim, até que Caracalla no início ele faz coisas, digamos ali, voltadas nessa questão de co-governo, vamos dizer assim, né? Ele prepara todo o Senado, ele dá uma certa legitimidade ao Senado, ajuda na questão econômica de Roma, mantém nessa estrutura, né? Melhora os templos pagãos no norte da África em homenagem ao pai dele como um herói, enfim, né? Ele presta essas homenagens, né? E ele garante essa estabilidade. E como que ele garante isso? Um dos decretos mais interessantes, vamos dizer assim, a gente pode dizer, do período de Caracalla é justamente a questão voltada ao tratamento com os romanos em si. Né? Até o período nós lembramos aí, né, que já desde a época de Adriano você tinha essa questão de que você tornar todo o cidadão pertencente, digamos, aos territórios de Roma como um romano propriamente dito. Mas quem vai garantir que todos os vamos dizer assim, os habitantes do império em si pudessem participar da vida pública mesmo, efetivamente, sendo ali pessoas tão merecedoras do Império Romano quanto um romano de nascença que edita isso publicamente, é Caracalla. Ele vai chegar e vai dizer, não, a partir de hoje, todo indivíduo, seja ele um habitante do norte da África, um sírio, um germânico, um bretão, qualquer indivíduo que esteja em qualquer uma das províncias romanas é tão romano quanto alguém nascido na Península Itálica. Né? Isso, vamos dizer assim, era esperado que algum imperador faria isso em algum período, né? Até interessante, mas é visto até com certo escândalo por parte de alguns senadores, principalmente patrícios, né? Ainda descendentes de patrícios, das oligarquias, porque eles viam que basicamente quem nascia na cidade de Roma, quem era um cidadão de Roma, tinha direitos a mais do que qualquer outra pessoa, né, por ser romano, por ser um indivíduo nascido naquela região. Então para eles era um escândalo, né? Mas eles tinham que perceber que era um império, você está em um território muito além do que a pequena Península Itálica, você praticamente tem metade da Europa, o norte da África e ainda uma parte ali significativa do Oriente Médio. Então são pessoas ali de etnias diferentes, né? Vamos colocar aqui ascendências étnicas diferentes, né? Então são situações diferentes, mas que ambos fizeram parte dessa história romana, então ambos têm o direito a terem participação na vida pública, né? Então Caracalla lhe garante isso, né? Então ele vai meio que, de certa forma, ajudar, vamos dizer assim, na própria questão do cristianismo, porque o cristianismo começa a ter mais impacto na vida pública nesse período, uma vez em que os cristãos eles começam a participar mais da própria vida pública, ainda que sendo perseguidos pela oligarquia e por boa parte aí de alguns partidários do paganismo romano, né? Então as pessoas elas meio que vão ali ainda ver isso com maus olhos, né? Os pagãos, né? Mas aquelas pessoas que buscavam conversão à própria verdade, né? Através do cristianismo viram isso aí como um baluarte, né? Então foi um salto à frente, mesmo você tendo um imperador extremamente cruel, né? Esse édito dele ajudou bastante nesse sentido, né? E por outro lado, isso vai ser também, até curiosamente falando, vamos dizer assim, um punhal cravado em Roma, né? Porque futuramente, o que acontece? Uma vez em que você torna todo o indivíduo um cidadão romano, basicamente você está acolhendo aquela etnia para dentro do império, né, oficialmente. E algumas etnias, vamos dizer assim, futuramente elas irão se tornar, a gente não vai ainda falar a respeito disso, né, mas vão se tornar braços militares de Roma, né, algumas dessas etnias. Etnias essas que futuramente vão se aproveitar, inclusive, da queda de Roma, quando chegar nesse período, né, que nós vamos falar, e vão basicamente tomar conta do território que lhes pertence, né? Então, e traindo Roma, né? Derrubando Roma, inclusive, né?
Então, vai ser um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Vai ser, se não um dos calcanhares de Aquiles de Roma, né? Não chega a ser o principal, mas um dos catalisadores, vamos dizer assim, vai ser essa decisão de Caracalla. Mas para o cristianismo vai ser crucial, quem sabe, essa decisão de poder reconhecer todas essas pessoas. Então, justamente pelo cristianismo ser a religião de todo mundo, de todas as pessoas, da salvação de todo indivíduo, indiferente de etnia, de predestinação étnica ou qualquer coisa parecida, né? Você ter uma cosmovisão nesse sentido é extremamente importante, né? E vale se dizer esse sentido, né? Foi um édito muito importante, né? mesmo partindo de um louco como Caracalla, né? Outra coisa também que, digamos, do império dele, ele era um construtor também, além de um comandante militar que não travou tantas batalhas assim, né? Mas em relação a construções, ele revitalizou muitas obras, né? Fez construções de templos no norte da África, na Síria, enfim, na Britânia, ele desenvolveu muito, né, a região. Porém, uma das obras das quais ele fica mais conhecido na história é um conjunto, justamente uma construção voltada ali para a população romana, que é, se não o maior centro de entretenimento, vamos dizer assim, do período, né, que em certo ponto superou inclusive o Coliseu, né, em algum sentido, mas que hoje já não existem mais ali do que algumas partes, digamos, dele, né, que viria a ser aí os ditos Termas de Caracalla, né, que era uma espécie de conjunto de piscinas públicas, de banhos públicos, onde as pessoas iriam festar, né, as pessoas saíam, digamos, dos seus ofícios, né, completavam os seus ofícios e à noite iam para os banhos públicos para fornicarem, enfim, fofocarem da vida dos outros, vamos dizer, se aproveitarem os prazeres mundanos, né, de todos os sentidos, por sinal. Então, era o local mais promíscuo possível, né, mas, como nós vemos até hoje, nos dias de hoje, né, entretenimento barato chama atenção, né? E para a população, vamos dizer assim, os Termas de Caracalla foram, senão, a construção mais badalada do período, né? Então foi uma grande inovação por parte desse imperador, né? Pois bem, em relação à administração, em relação à construção, controle ali do próprio exército romano em si, Caracalla ele era muito confiante nesse sentido. Porém, vamos dizer assim, que grande parte do alto comando do exército era leal ao Sétimo Severo, era leal ao legado de Sétimo Severo. E eles seguiam à risca essa questão de que se Caracalla governava, Geta também deveria governar a hora que se tornasse maior de idade, vamos dizer assim, né? A hora que ele estivesse preparado, né? Não existia essa coisa de maior de idade, mas a hora em que ele estivesse em tenra idade, ele já deveria ser empossado, né? Deveria ser ali, vamos dizer assim, reconhecido também como imperator, né? Então, Caracalla deveria, por via de regra, dividir 50%, vamos dizer, do poder dele, né? Metade do poder dele, com o irmão dele, irmão de sangue, por sinal legítimo, né? E ocorre que, digamos, Caracalla ele começa a ficar um pouco insano nesse período, vamos dizer assim, pelo controle do poder que ele tinha. Ele não queria dividir esse poder. E o que ocorre? Uma boa parte do exército romano, da legião romana, começa a se tornar, vamos dizer assim, partidária, né, de Geta. Inclusive, né, eles começam a ver, não, porque Geta é novo, Geta é um indivíduo mais calmo, mais ponderado, vamos dizer assim, um indivíduo mais moderado, né? Então nós vamos ser leais, digamos, ao legado do Sétimo Severo. É para ele governar também, né? E Caracalla começa a ficar um pouco, digamos, sisudo com isso, começa a ver que a família dele já não confia nele, né? Obviamente pelo que aconteceu com o pai dele, obviamente pelo que aconteceu com os familiares da própria esposa, a esposa é essa que inclusive depois ele vai mandar executar, a pobre coitada também. Então ele, enfim, ele já era nessa altura meio que odiado pela própria família dele, né?
chega até a certas alturas em que ele começa a fazer coisas meio mirabolantes, como ficar trazendo animais exóticos para dentro do Senado, fazendo troças e coisas absurdas. Ele era maluco mesmo, em certo sentido, meio que doido de pedra, assim, nesse período, mas mais por causa dessa paranoia. E chega ao ponto, vamos dizer assim, de cometer uma das coisas mais bizarras, vamos dizer assim, da época do de todo o Império, basicamente. Ele conseguiu nesse ponto superar, vamos dizer assim, tanto Calígula quanto Nero, né? Porque ambos não tiveram a coragem. Eles eram psicóticos, mas não tiveram a insanidade ao ponto de cometer o que Caracalla faria para manter o poder dele. Nero, por exemplo, quando manda matar quando manda executar a própria mãe, né, que era uma que confabulava contra ele, por sinal, ele não tem a coragem de observar o que eles vão fazer. Até mesmo sendo um louco, um sádico, ele não tinha essa coragem, vamos dizer, não é coragem nesse sentido, mas a maldade suficiente, né? Agora, Caracalla não. Ele ordena a execução. No caso, vendo toda aquela questão, a perda de poder, né? Com Geta alcançando a maioridade, há poucos dias, digamos, dele ser empossado, né? De ter que oficialmente dividir esse poder, né? Ele manda executar o próprio irmão de sangue nos braços da própria mãe, o que é a coisa mais bizarra possível, mais maluca, mais insana, mais demente possível dentro da história, talvez. Uma das coisas mais absurdas que um indivíduo poderia fazer, Caracalla comete, né? Justamente pela questão do poder. Ele no caso, Caracalla ele ordena que a própria guarda, né, do irmão e da mãe os traíssem e assassinassem o irmão mais novo nos braços da mãe dele. Então existe inclusive um ditado, né, de um estudioso do período chamado Herodiano, né, que diz assim, abre aspas, né, então ele matou seu irmão nos braços de sua mãe, e por esse ato realmente matou os dois. Então olha que situação, ele meio que ele morreu para a própria mãe dele, né? Ele matou o próprio irmão, ele fez como Caim fez com Abel, né? Ele fez a coisa mais terrível possível, né? E ele obviamente, ali esquecido por sua mãe, né? Desprezado por ela, que de desgosto, futuramente ela inclusive vai se suicidar de desgosto, né? Pelo que aconteceu, né? E enfim, Caracalla ele entra num loop ali de insanidade, né? Ele começa a ver paranoia em tudo que é lugar, mesmo ali sendo ali um comandante militar, ele centra todo o poder ali nele, né? E ele começa a tentar executar, perseguir os, digamos, partidários de Geta, né? Os indivíduos que eram partidários dele, os comandantes ali que viam o legado de Sétimo Severo e não queriam que, digamos, esse legado ali fosse, vamos dizer assim, ali enfim, ele não queria que vamos dizer assim, isso se perdesse, né? Ele não queria perder o poder dele, né? E no caso, o pessoal ali no caso, os próprios pretorianos ali, os comandantes, os partidários de Geta, não queriam que o legado de Sétimo Severo fosse jogado na lama, né? Então eles começam a confabular, vamos dizer assim, a execução de Caracalla, né? Porque ele era louco, ele era doido de pedra, né? E enfim, um dos indivíduos que, digamos, vai ali ser um dos, basicamente, ali vai ser um dos principais confabuladores, né, que justamente mantém a imagem de Sétimo Severo, inclusive vai concentrar o poder da dinastia nas mãos dele, vai ser Macrino, né?
Macrino, que ele vai governar por pouco tempo, né? Ele não era basicamente senador, ele não era um militar ali de alto comando, ele não era um aristocrata, ele era basicamente um revoltoso maluco ali do meio militar, né? Um militar de baixa patente, um revoltoso ali que ele confabula, vamos dizer assim, usando ali a imagem de Sétimo Severo, né? Se autopromovendo com essa imagem de Sétimo Severo, e é um dos que confabulam ali, organizam, né? Tramam ali a execução de Caracalla, né? Que esse ali numa campanha de guerra, inclusive, né? Ele se não me engano, uma campanha na Germânia, se não me engano, ele é surpreendido enquanto estava urinando literalmente fora da barraca dele, é surpreendido por dois guardas que o executam ali, né, da forma mais animalesca possível, né. Enfim, o sujeito não tinha, sendo bem assim honestamente, né, um indivíduo que ele não, pelo menos para a população romana no período, ele não fez falta, né, para os próprios romanos em si, um indivíduo que lhes trouxe mais malefícios do que benefícios, né? A pessoa que executou todos em volta dele, perseguia as pessoas, né? Mas que alguns éditos, algumas coisas por, vamos dizer assim, acaso, né, do destino ali das loucuras dele, né? Talvez por, vamos dizer assim, intercessão divina, né? Serviram de uma boa forma, digamos ali, para os cristãos, para alguns indivíduos que precisavam desse reconhecimento, né, nas províncias romanas, uma vez em que eram tratados às vezes como indivíduos de segunda classe, pessoas ali sem, digamos assim, nenhum olhar, né, humano, né. Então esse reconhecimento de Caracalla foi muito importante, né, mesmo ele sendo uma pessoa ali sem escrúpulos, né. E no caso de quando Macrino ali e outros ali tramam essa execução de Caracalla, ele consegue assumir o poder como uma espécie de proto-imperador ali, né? Ocorre que os seus ali sucessores, eles não conseguem manter a dinastia, tá? A maioria deles eram parentes de Caracalla, ou então ali esses revoltosos, né, esses indivíduos que não tinham legitimidade, e viram caos, porque toda vez em que eles tentavam legitimar-se no poder, eles eram depostos, digamos, por um outro revoltoso, um outro indivíduo ali que juntava um outro grupo, digamos ali, de pretorianos, de militares, ia lá e dava um novo golpe e derrubava o indivíduo, executava esse indivíduo, ou o prendia, enfim, o depunha, né, o exilava, e tomava o poder. Isso aconteceu com Macrino, como nós já dissemos, né, que foi o primeiro não senador, né, a se tornar imperador, entre aspas, proto-imperador, né, executado durante uma revolta, né. Diadumeniano, que também foi uma outra espécie de proto-imperador, que ficou um mês no poder, basicamente, né, que era inclusive menor de idade, então era filho de Macrino, então foi também derrubado, né? Você vai ter Heliogábalo também, outro indivíduo também, que foi assassinado pela própria guarda pretoriana, não conseguiu ficar basicamente um ano nesse cargo de proto-imperador sem conseguir legitimidade do exército, do senado, enfim. Você vai ter Severo Alexandre também, que ficou poucos anos ali, né, que era primo, né, uma espécie ali de herdeiro ali de Heliogábalo, né? E isso tudo vai culminar, vamos dizer assim, numa espécie de loop ali, né, que vão ser vários ali, como a gente pode dizer assim, vários indivíduos ali que tentavam se legitimar no trono e não conseguiam, virava uma guerra basicamente entre Senado, entre exército romano, né, entre as legiões romanas ali e a aristocracia romana. Então se tornou ali uma situação muito insana, porque um indivíduo ficava alguns anos ou pouco tempo no poder, era derrubado por outro e assim sucessivamente, né? E nessa loucura, vamos dizer assim, ali dessa questão de legitimidade, não conseguiram encontrar
vamos dizer assim, um verdadeiro sucessor ali, né, a ser ali empossado mesmo, né, os próprios romanos ali, eles vão, digamos, enfim, culpar várias pessoas em volta pelo que estava acontecendo, como se fosse uma espécie de castigo das divindades, enfim, né, ali um período de caos, um período de instabilidade, né, de assassinatos, de guerra, de conflitos, que seria ali a dita crise do terceiro século, né, a qual inclusive alguns membros ali da oligarquia romana culpam os cristãos, né, justamente ali por uma espécie de maldição, enfim, coisa absurda, né, que vai resultar ali em perseguições, né, perseguições ali que vão partir ali de indivíduos como Valeriano, como Galiano e outros, né, e nós vamos inclusive falar um pouco a respeito disso, né, para frente, né, mas cuja essa loucura ela vai ficar até basicamente, vai durar pelo menos ali de 20 a 30 anos. Então vai ser o terceiro século vai ser um século de muita perseguição e muito caos, né, muita loucura, né, de indivíduos que tentavam se estabilizar no poder e não conseguiam. Então vai abrir espaço ali para heresias, né, dentro do cristianismo, né, o cristianismo vai e combate. Vai abrir espaço ali para bárbaros que começam às vezes a atacar o império nas partes externas, né? Os partas começam a confrontar Roma. Você vai ter ali os próprios francos, os godos e outros povos ali germânicos atacando outras regiões. Então você vai ter ali já uma certa instabilidade em Roma, né? Coisa que os romanos não viam, talvez nunca tivessem visto na história deles, eles começavam a ver ali no século III, nessa crise, né, sem precedentes aí, que vai ter vários, vamos dizer assim, nomes, né, de imperadores nesse período ali que são pouco lembrados, mas que, digamos, alguns foram perseguidores, né, de religiões, no caso perseguidores de cristãos. Outros, enfim, foram mais moderados, foram indivíduos melhores, outros eram militares, outros eram simplesmente oligarcas, né? Nós podemos citar aqui Maximino I, né, Trácio, nós poderíamos citar Gordiano I, poderíamos citar Pupieno, Jordiano III, né, Felipe o Árabe, enfim, Décio, né? Tribuniano Galo, né, que a gente falou, Volusiano, Emiliano, olha quantos nomes, Valeriano, que ficam ali poucos anos, menos de uma década basicamente ali no poder, Galiano, que ficou um pouco mais ali, cerca de 12 anos, né, Salonino, enfim, Cláudio II, gótico, você vai ter Quintílio, você vai ter ali Tácito, né, fica um ano basicamente uma espécie de príncipe do Senado. Você vai ter Probo, né? Carino, Numeriano. Então você vai ter ali basicamente uma sequência ali de imperadores ali malfadados, vamos dizer assim, né? Esse período de caos aí que se sucedeu ali a Caracalla e que não teve um fim até nós chegarmos aí no período do dito Dominato, que nós vamos falar aí posteriormente, né? Para o pessoal ver como é que a história de Roma ela não foi totalmente linear, né? Ela não foi ali mesmo no período do Império não foi totalmente linear, né? Houve esse período aí caótico, né? Justamente por péssimas administrações, né? O que os antonianos fizeram de excelente por Roma, chegaram ao ponto da excelência de Roma, a dinastia Severa afundou novamente ali um caos ali, né? E basicamente o que se emerge, vamos dizer assim, nesse período e começa a emergir cada vez mais como um ponto de inflexão no caos de Roma, né? Um ponto de inflexão ali que absorvia o que mais importava, vamos dizer assim, em Roma, né? Os seus valores ali, a sua, vamos dizer assim, a sua estética, né? O seu poderio ali, né? Que mais absorvia essa questão administrativa de Roma e ao mesmo tempo se elevava em questão espiritual e se tornava cada vez mais independente dessa podridão, vamos dizer assim, que existia dentro de Roma, era justamente a Igreja Católica, era justamente o cristianismo.
que justamente se desprendia desse meio e se tornava cada vez mais forte em relação à questão filosófica, em relação a valores, em relação ao desenvolvimento espiritual. Né, nós vamos falar, inclusive, aí, posteriormente aí, de mais um capítulo na relação das heresias, né? E vamos falar aí sobre os combatentes dela, né? Que vai ser aí um ponto também extremamente interessante, né? Podemos falar aí também posteriormente aí sobre os eremitas, né? Sobre ali um dos principais santos da igreja desse período, não vamos abordar o nome dele ainda, né? Mas uma figura central também em relação ao cristianismo, mas que justamente vai ser esse período em que, através da filosofia patrística, né, o cristianismo ele vai, vamos dizer assim, guinar ainda mais, né, vai se desprender ainda mais dessa vamos dizer, desse meio romano, né, absorvendo o que havia de melhor em Roma, mas não se rebaixando ali, digamos, ao pluriculturalismo romano, a gente pode colocar assim, né? Ao mesmo tempo que Roma se afundava justamente num problema que nós vamos abordar aí posteriormente, que é, se não, a grande pedra, a grande, vamos dizer assim, a grande adaga, né, a grande faca que vai perfurar, que vai destruir Roma no meio, né, que é justamente aí o seu ponto fraco, né, que nós vamos abordar aí nos nossos encontros posteriores. Mas desde já espero que tenham gostado do vídeo, né, gostado do nosso conteúdo de hoje, pessoal. Deixem o like aí no vídeo, né, inscrevam-se no nosso canal e acompanhem mais novidades aí posteriores, né. Desde já, muito obrigado.